Você já percebeu que quando você se afasta em silêncio, aqueles que te ignoravam começam a te notar? Isso não é coincidência, é psicologia. Hoje, você vai entender o poder do silêncio estoico. As pessoas não valorizam o que está sempre disponível. Quanto mais você tenta provar seu valor para alguém, menos essa pessoa te respeita. Isso acontece em relacionamentos, no trabalho e até na vida social. Mas existe um princípio psicológico e filosófico que muda completamente essa dinâmica. O poder de sumir em silêncio. Os estoicos sabiam disso há mais de 2000 anos. Eles entendiam que o silêncio não é fraqueza, mas sim uma demonstração de força absoluta. Enquanto a maioria das pessoas reage impulsivamente, tentando justificar suas ações, implorar por atenção ou provar seu valor, os estoicos faziam exatamente o oposto. Eles deixavam o tempo agir. Marco Aurélio disse uma vez: se alguém fala mal de você injustamente, não se defenda. Viva de modo que ninguém acredite nessa mentira. Isso significa que, ao invés de discutir, de tentar se justificar ou correr atrás, você simplesmente permanece em silêncio e se afasta. O silêncio confunde. O silêncio força a outra pessoa a refletir. O silêncio faz os outros perceberem o que perderam. O que acontece quando você para de dar sua atenção? As pessoas começam a sentir sua falta. Elas se perguntam por que você se afastou. Elas percebem o valor que você tinha. Mas aqui está a chave. Não é um jogo de manipulação. Não se trata de sumir para provocar uma reação. Se trata de se retirar porque você realmente não precisa da validação de ninguém. Isso funciona em qualquer área da vida. Relacionamentos. Se alguém te trata com indiferença, não corra atrás. Dê espaço e veja o que acontece. Trabalho. Você se torna mais respeitado quando sua presença não é garantida. Amizades e vida social. Quanto menos você se esforça para ser aceito, mais as pessoas te percebem como alguém de valor. No final, a lição estoica é clara. Quem valoriza você vai notar sua ausência. Quem não notar, nunca foi para estar na sua vida. Você já sentiu que, quanto mais se esforça para ser notado, menos as pessoas te valorizam? Parece que, quanto mais você demonstra interesse, mais elas te ignoram. E quando você finalmente decide se afastar, elas aparecem de volta. Isso não é coincidência, é comportamento humano. A realidade é dura. As pessoas não valorizam o que está sempre disponível. Quanto mais acessível você é, menos impacto sua presença tem. O problema é que a maioria das pessoas reage da pior maneira possível. Elas tentam se explicar, justificando seu valor. Elas insistem, achando que, se falarem mais alto, serão ouvidas. Elas se frustram e começam a sentir raiva por não serem reconhecidas. E esse comportamento só leva a um ciclo de sofrimento. Você sente que está sempre provando algo para os outros, sempre esperando reciprocidade, sempre tentando mostrar que merece atenção. Mas, no fundo, isso apenas te desgasta emocionalmente. O que acontece quando você corre atrás? Quando você insiste, você transmite a mensagem de que seu valor depende da aprovação dos outros. Isso te coloca em uma posição de fragilidade. O outro lado percebe que você precisa dessa atenção e, inconscientemente, começa a te desvalorizar. Isso acontece em relacionamentos. Se você manda várias mensagens e não recebe resposta, cada nova tentativa só diminui seu valor. Se você sempre tenta agradar alguém que não demonstra o mesmo interesse, essa pessoa se acostuma a te ter ali, até o dia que decide te ignorar de vez. Isso acontece no trabalho. Se você está sempre disponível e faz de tudo para ser reconhecido, raramente recebe promoções, porque seu chefe já espera isso de você sem esforço. Mas se você foca em desenvolver valor e se torna indispensável, sem implorar por reconhecimento, as oportunidades surgem naturalmente. Isso acontece até mesmo na vida social. Se você tenta forçar amizades e estar
Sempre presente, as pessoas começam a te ver como alguém comum, mas se você some um pouco, de repente começam a te procurar. A verdade brutal: quanto mais você corre atrás, menos as pessoas te percebem. E os estoicos entenderam isso séculos atrás. Eles perceberam que o silêncio vale mais do que 1000 palavras. Eles não tentavam convencer ninguém. Eles apenas viviam de uma forma que os tornava inesquecíveis. Epicteto dizia: se você quer ser respeitado, respeite-se primeiro. Isso significa que o respeito começa com a forma como você se trata. Se você se coloca como alguém que implora por atenção, é assim que será tratado. Agora, você tem 2 opções: continuar nesse ciclo de frustração, sempre tentando ser notado, ou entender o poder de se afastar em silêncio e deixar que as pessoas percebam seu valor sozinhas. Agora, você vai descobrir por que o silêncio é tão poderoso e como ele pode mudar sua vida. A maioria das pessoas acredita que precisa falar, argumentar e se justificar para ser ouvida. Mas os estoicos descobriram um princípio muito mais poderoso: o silêncio estratégico. Marco Aurélio dizia: a melhor vingança é ser diferente do que te feriu. Isso significa que, em vez de reclamar, implorar ou reagir impulsivamente, você simplesmente se afasta e age em silêncio. Por que isso é tão poderoso? Porque o silêncio cria um efeito psicológico profundo. Ele gera mistério, aumenta seu valor e obriga os outros a refletirem sobre sua ausência. O silêncio confunde. As pessoas se perguntam o que aconteceu e por que você mudou. O silêncio força respeito. Ele mostra que você não está desesperado por atenção. O silêncio dá poder. Você retoma o controle emocional e deixa que os outros percebam seu valor sozinhos. Os estoicos e o poder do silêncio. Os maiores líderes e pensadores estoicos não perdiam tempo com discussões inúteis. Eles compreendiam que as palavras são baratas e que a verdadeira força está na ação e no autocontrole. Epicteto ensinava que quem controla sua língua, controla sua vida. Sêneca dizia que nada é mais forte do que a tranquilidade de quem não reage à provocação. Marco Aurélio governou um império sem se deixar levar por emoções impulsivas. Ele usava o silêncio como ferramenta de poder, enquanto a maioria das pessoas gasta energia tentando convencer os outros. Os estoicos simplesmente vivem de forma exemplar e deixam que suas ações falem por si. Isso não significa ser passivo, pelo contrário. Significa agir com estratégia, inteligência e paciência. Como aplicar o silêncio estoico na vida real? 1. Pare de explicar suas decisões. Se você decide se afastar, não precisa dar justificativas. Apenas faça. Quem realmente se importa vai perceber e buscar entender. 2. Nunca peça atenção. Conquiste respeito. Se alguém não valoriza sua presença, pare de insistir. Quem realmente reconhece seu valor vai notar sua ausência. 3. Controle suas reações. Se alguém te provoca, ignora ou te desrespeita, não perca tempo discutindo. Apenas se afaste e foque em si mesmo. 4. Haja em vez de falar. Se você quer mostrar que mudou, não diga, prove. Deixe que os outros percebam a diferença sem que você precise falar nada. 5. Pratique o desapego. A maior lição estoica é: você não pode controlar os outros, apenas a si mesmo. Se alguém não vê seu valor, isso não é problema seu. O que acontece quando você fica em silêncio? Algo incrível acontece quando você simplesmente para de correr atrás e se afasta em silêncio. As pessoas começam a se perguntar por que você sumiu. Elas percebem que sua presença não era garantida. Elas começam a te valorizar mais, porque o ser humano deseja o que não pode ter. Mas aqui está a chave. Isso só funciona se você realmente seguir em frente. O silêncio só é poderoso quando você não está esperando uma reação. Se você quer mudar sua mentalidade e se tornar realmente forte, o próximo passo é entender o efeito psicológico de sumir em silêncio e como isso pode transformar sua vida.
Você já percebeu que quando para de insistir e se afasta, as pessoas começam a notar sua ausência? Isso acontece porque o cérebro humano valoriza aquilo que não pode ter facilmente. O silêncio gera mistério. A ausência cria desejo. O que acontece quando você some em silêncio? As pessoas começam a se perguntar por que você mudou. Elas sentem a ausência do que antes era garantido. Elas começam a te valorizar mais, porque percebem que sua presença não era uma obrigação. Os estoicos entenderam isso há séculos. Eles sabiam que a reação emocional é uma fraqueza e que o verdadeiro poder está no controle silencioso. Quando você se afasta em silêncio, você recupera sua dignidade e muda completamente a dinâmica da relação. A psicologia por trás do silêncio. O cérebro humano é programado para desejar o que não pode ter. Quando algo é escasso, o valor aumenta. Efeito da raridade. Quanto menos disponível algo está, mais desejado ele se torna. Efeito da incerteza. Quando você some, as pessoas começam a se perguntar por quê. Essa dúvida gera interesse. Efeito do controle. Quem se afasta primeiro tem o poder. Isso acontece em todas as áreas da vida. Nos relacionamentos. Se você insiste demais, a outra pessoa sente que tem controle sobre você e perde o interesse. Mas se você se afasta e vive sua vida, o jogo vira. Você se torna desejado novamente. No trabalho e na vida profissional. Se você está sempre disponível, ninguém te valoriza. Mas se você se torna um recurso raro, sua presença se torna essencial. Na vida social e amizades, se você sempre se esforça para estar perto dos outros, eles te veem como garantido. Mas se você some um pouco, eles começam a notar sua falta. Os estoicos praticavam isso diariamente. Eles não discutiam, não tentavam provar seu valor. Eles apenas viviam de acordo com seus princípios e deixavam que suas ações falassem por si. Marco Aurélio dizia: a tranquilidade vem quando você não precisa provar nada para ninguém. Isso significa que, ao invés de se desgastar tentando ser notado, você simplesmente se torna alguém impossível de ignorar. Como sumir em silêncio de forma estratégica. Se afastar não significa desaparecer do mundo ou se tornar invisível. Significa parar de desperdiçar energia onde não há reciprocidade. Passo 1. Pare de buscar atenção. Se alguém te ignora, não corra atrás. Passo 2. Mantenha o mistério. Não explique demais suas ações. Passo 3. Foque em si mesmo, cresça em silêncio e deixe que os outros percebam sua evolução. Passo 4. Dê espaço para que sintam sua ausência. Só assim você saberá quem realmente se importa. Quando você pratica o silêncio estoico, você deixa de ser uma opção fácil e se torna uma escolha valiosa. Agora, o próximo passo é aplicar isso na sua vida com um desafio prático. No próximo tópico, você aprenderá um método simples para testar o poder do silêncio estoico e transformar sua mentalidade. Agora que você entendeu o poder do silêncio estoico, está na hora de aplicá-lo na sua vida. Saber a teoria não muda nada se você não agir. Os estoicos não apenas pensavam, eles viviam sua filosofia todos os dias. O que você ganha ao praticar o silêncio estratégico? Recupera o respeito próprio, sai do ciclo de ansiedade e busca por validação. Atrai mais respeito e reconhecimento sem precisar implorar por isso. Desenvolve uma mentalidade forte e independente. Os estoicos não acreditavam em palavras vazias. Eles sabiam que ações falam mais alto. Por isso, aqui está um desafio prático para você testar essa filosofia. O desafio estoico do silêncio. 7 dias para mudar sua mentalidade. Se você quer sentir o impacto real dessa mentalidade, siga esse desafio por 7 dias e veja o que acontece. Dia 1. Corte a necessidade de validação. Não peça atenção. Não cobre respostas. Não se justifique. Apenas observe como as pessoas reagem quando você não insiste. Dia 2. Reduza suas interações desnecessárias.
Pare de ser sempre o primeiro a mandar mensagens. Se alguém quiser falar com você, deixe que procure. Dia 3. Pratique o silêncio em discussões. Se alguém tentar te provocar, não reaja. Apenas observe e veja como o silêncio desmonta qualquer confronto. Dia 4. Aumente seu foco em si mesmo. Substitua o tempo que gastaria buscando atenção por algo produtivo. Treine. Leia um livro. Trabalhe em um projeto pessoal. Dia 5. Demonstre poder sem dizer uma palavra. Entre em um ambiente sem tentar se destacar. Apenas observe e controle sua energia. Veja como as pessoas naturalmente começam a prestar atenção em você. Dia 6. Seja imprevisível. Mude sua rotina. Pare de estar sempre disponível para os outros. Veja como isso muda a forma como as pessoas te percebem. Dia 7. Reflita sobre os resultados. Quem realmente sentiu sua falta? Quem te procurou quando você parou de correr atrás? O que mudou na sua mentalidade? O que acontece quando você segue esse desafio? Se você realmente aplicar esse desafio por 7 dias, algo incrível vai acontecer. Você verá quem realmente valoriza a sua presença. Você perceberá que não precisa da validação dos outros para se sentir bem. Você começará a ganhar mais respeito, porque mostrará que não depende de ninguém. Você entenderá que o verdadeiro poder está na sua capacidade de se controlar. Os estoicos sabiam que quem controla suas ações, controla sua vida. Comente sua decisão. Se você quer começar sua transformação hoje, escreva nos comentários: a partir de hoje, eu pratico o silêncio estoico. Isso não é apenas um comentário, é um compromisso consigo mesmo. Você precisa entender como transformar essa prática em um estilo de vida permanente e nunca mais precisar implorar por atenção. Agora que você completou o desafio estoico do silêncio, você percebeu algo poderoso. O silêncio não é vazio, ele é cheio de respostas. Você viu como as pessoas reagem quando você para de correr atrás. Algumas sentiram sua falta e voltaram. Outras sumiram de vez, e isso apenas provou que elas nunca estiveram realmente ao seu lado. Mas a grande pergunta é: como manter essa mentalidade estoica para sempre? A resposta é simples. Você precisa transformar isso em um estilo de vida. Como fazer do silêncio estoico um hábito? 1. Aprenda a gostar da sua própria companhia. Se você não gosta de estar sozinho, sempre vai depender dos outros para se sentir bem. Os estoicos valorizavam o tempo a sós para refletir e fortalecer a mente. Prática diária. Tire pelo menos 30 minutos do seu dia sem redes sociais, sem conversas, sem distrações. Apenas você com seus pensamentos. 2. Fale menos. Observe mais. A maioria das pessoas fala demais e escuta de menos. Quanto menos você fala, mais impacto suas palavras têm. Prática diária. Antes de falar algo, pergunte-se: isso realmente precisa ser dito? Ou posso expressar mais com o silêncio? 3. Nunca peça atenção. Seja impossível de ignorar. O respeito não é conquistado implorando por ele, mas sim demonstrando força e controle. Prática diária. Em qualquer situação social, foque em agir com presença, confiança e calma, sem buscar aprovação. 4. Use o silêncio como resposta para ofensas e manipulações. As pessoas que querem te desestabilizar esperam uma reação. Quando você responde com silêncio, você corta o poder delas sobre você. Prática diária. Sempre que alguém tentar te provocar, não reaja. Apenas olhe, sorria e siga em frente. 5. Desapegue do que não pode controlar. Se alguém se afastou de você, se uma oportunidade foi perdida, se algo não saiu como esperado, aceite e siga em frente. O silêncio é uma forma de dizer ao mundo que você não está desesperado. Prática diária. Toda vez que sentir a necessidade de reclamar ou insistir em algo, respire fundo e pergunte-se: eu posso controlar isso? Se a resposta for não, aceite e siga seu caminho. O que acontece quando você torna isso um estilo de vida? As pessoas vão
começar a te respeitar mais. Você vai perceber que sua paz vale mais do que qualquer discussão. Você se tornará alguém raro, e o que é raro é valorizado. Você nunca mais precisará implorar por atenção. Os estoicos sabiam que a verdadeira força vem do autocontrole. Agora, a última etapa dessa transformação é entender como os estoicos aplicavam esse princípio até nos momentos mais difíceis. No próximo vídeo, você vai descobrir como usar essa mentalidade para enfrentar desafios e nunca mais ser emocionalmente abalado.